tá? Não é nosso isso, o Espírito é de Deus, é esse fôlego de vida que nós temos, que mantém esse corpo, essa casca de pé, e dentro desse Espírito não está só a vida, mas está a ambiência, o ponto de contato entre Deus conosco. Deus está em outro reino, está em outro governo, a palavra reino significa governo. Então, para ele se conectar comigo, com você, ele precisa do Espírito. O Espírito está limpo, o Espírito está bem, para poder se conectar com a gente. E hoje eu quero falar sobre o Espírito, nessa parte espiritual, quero falar um pouquinho de Deus para vocês, da minha história. Vamos lá, Lê? Meu nome é Emerson Calixto de Noel, para quem não me conhece. Sou a imagem e a semelhança do Criador. Não coloquei nenhum título acadêmico aqui, porque, como a Letícia disse muito bem, isso não nos representa. É um título também que faz parte de estratégias do maligno para distorcer quem nós somos, como a Camila falou, como base. Eu sou a imagem e semelhança do Cordeiro. Então você não é a sua profissão. Então tem tudo um porquê em volta disso. A nossa cultura foi manipulada para mexer nessa base que a Camila estava falando. Então isso não foi de forma rápida que aconteceu, foi de forma sutil, com malícia, com o investimento do Império das Trevas, juntamente com Satanás, para poder destruir essa base principal nossa de quem nós somos. Trazendo dúvida na sua identidade, aí o jogo acaba. Vocês lembram em Jesus, em Mateus capítulo 4? Ele foi conduzido ao deserto. Quando chegou lá, o diabo falou para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, colocando dúvida na identidade de Jesus. Mas como Jesus não veio desse reino, não veio dessa terra, não estava contaminado com essas mundaréu de crenças que aconteceu conosco, né? Jesus respondeu à altura: nem só de pão vive o homem. Por isso que o Espírito faz parte. Nós não estudamos entre nós quatro, e nós não queríamos deixar de fora a parte do Espírito de forma alguma. Por quê? Porque nem só de pão vive o homem. Nós somos seres, daqui a pouco eu vou falar, que tem essa parte espiritual e material. Então aqui é o Emerson, né? A imagem e semelhança do Cordeiro. Aqui é a minha família linda, né? Casado há 13 anos, fez esse ano, né? Depois eu peço para a Gabi atualizar para mim, ela não gosta muito dessa foto, né? Isso aqui é a minha família, a minha filha. Isso aqui é um milagre. Isso é um milagre. Tem hora que eu não acredito, meu Deus. Eu estou casado e tenho criança. Por quê? Porque eu tinha crenças. O Mateus contou aqui no início, rompimento do casal, meu pai e minha mãe. Meu pai era adúltero. Então para mim isso era natural, era coisa de macho fazer isso aí, né? Descer a lenha na mulherada, você acredita? Aí eu ia para os bares, lá era a faculdade. Aí um falava assim pro outro: ó, se a mulher gritar com você, você não deixa, nós desce a lenha. E a gente pegava isso aí, aplicava tudo em casa. É ou não é? E virava aquele rolo. Depois que eu conheci Jesus, eu vi a importância da mulher, né? Ao ponto, se eu tiver tretado com ela, as nossas orações são impedidas, né? Então foi quando aquela crença de família foi destruída por Jesus, porque Ele é a família. Por isso que é o Pai, o Filho, e nós somos parte dessa família, é uma família. E o maligno quer mexer na base, quer mexer na família. Mas nós agora estamos se levantamos nós quatro agora, e atrás de nós está levantando vocês, né, junto conosco, para estar lutando em prol da nossa família e em prol do reino de Deus. Então a minha família é muito feliz. Pode ir. Aqui são as minhas formações acadêmicas. Eu estudei 3 anos de teologia, né? Teologia livre, todas as crenças e religiões. Depois eu fiz um curso de 7 meses como analista corporal, que eu vou explicar para vocês o que é. E depois eu fiz um curso de coach. Mas quando começou a minha jornada,
e eu não queria mexer nada com isso. Por quê? Cheio de crenças e bloqueios na minha vida religiosa. Então quem falava de mente eram pessoas que queriam destruir a minha fé. Então Deus me levou a fazer isso. Ele me levou, me conduziu na hora, eu não estava entendendo. Mas depois que eu comecei a participar, comecei a entender que por isso que muitos pastores têm comunhão com Deus, têm dons espirituais, tem hora por cura, a cura acontece, espíritos malignos se manifestam, eles expulsam, mas estava morrendo de infarto com a pança desse tamanho. Falei, mas por que ele morre, pai? O Senhor não faz nada. E Deus foi tratando, cuidando de mim, me apontando, me catou também nessa questão, porque eu estava acima do peso, aconteceu algo comigo na minha saúde, eu tive um problema de hormônio, né, de testosterona, e foi quando eu descobri, né, a vida sedentária me desligou esse hormônio, né, desligou ele, e é terrível ficar sem esse hormônio. Você não quer saber de nada, você deitar, dormir, sexo, esquece isso, né? E Deus me ajudou com isso e eu entrei no ritmo. Aqui tem umas pessoas que fizeram parte da minha vida, que não me deram diplomas, né? Mas fizeram parte da minha vida. Aqui, treinamentos, pastor Ivan, pastora Bárbara, são os meus pastores. A pastora Bárbara está aqui hoje, né, fazendo parte, acreditando nesse projeto, nesse trabalho nosso. Então eu aprendi muito com eles, a base minha espiritual, e antes da teologia foi tudo com eles, me ajudou a ficar de pé. Fiz 2 cursos de libertação, porque minha vida não prosperava, né? Amarrada. Falei, uai, é demônio agarrado na minha vida financeira, meu Deus do céu. E na primeira não, na segunda, veio o insight de Deus no meu coração, assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou livre, velho. Vinha no meu coração a todo momento, eu sou livre. Não faz sentido eu estar aqui, manifestando o demônio, aquela coisa toda, né? E claro que na primeira que eu participei, eu tinha alguma coisa pendente, porque eu tinha uma crença na primeira. O Espírito Santo falou comigo lá, pai, o que está acontecendo, né? Como eu e a Érica começamos a nossa vida de casado, muito difícil, escassez, complicada, então ela reclamava muito das condições financeiras nossas. Sabe o que eu fiz? Já estava indo na igreja, ainda não tinha cargos eclesiásticos na igreja, mas o que eu fiz? Falei, é o seguinte, você está reclamando demais. Então, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que a nossa vida vai virar uma desgraça, nós vamos perder casa, nós vamos perder tudo, e você vai colocar esse armário que você tanto gosta na cozinha lá debaixo da ponte. Olha que a crença limitante de escassez, de bloqueio, faz com a gente, e aquilo veio com tanta força, porque eu estava falando de tudo aquilo que a minha alma viu até o presente momento, só tragédia e desgraça. Vocês perceberam que quando vocês vão falar de coisas boas, tem a dificuldade de acreditar? E quando vai falar de coisas ruins, sai de lá dentro. Xinga um palavrão para você, veja. Aquilo sai, velho, lá de dentro, porque você está falando daquilo que você viu a todo tempo. Os 95% que a Camila falou, esses são os 95% saindo e acontecendo. Agora, quando a Camila estava falando, o Calixto, a Letícia, você é a imagem e a semelhança de Deus, você é próspero, você é abençoado. Pontinho de interrogação, será que eu acredito? Minha vida está um caos. Tenha dificuldade. Lá na igreja, como pastor, a gente prega a palavra de Deus, que Deus é poderoso, que Deus transforma, que essa palavra de Deus é maravilhosa, quebra todo jugo. A pessoa vai para casa, vê uma obra de macumba na frente da casa, vem correndo para o pastor estar orando, porque acredita mais no negativo daquilo que foi liberado sobre ela. Então, irmãos, aqui está, fiz um coach também financeiro, um especialista em finanças, Roberto Navarro, lá em São Paulo. Gastei muita grana aqui, nós gastamos, né, muita grana, e estamos condensando essas informações
para ficar prático para vocês, para ajudar vocês a despertar, a alcançar novos níveis, novos horizontes e prosperar e ser abundante em cima dessa terra. Então não faz sentido eu ser uma represa, não, eu tenho que ser um rio, porque o rio que movimenta a água vem do trono de Deus, a fonte. Se a fonte secar, só você, buraco, lama e pedaço de pedra. Então quando o rio vem, você tem que deixar ele fluir. Hoje nós estamos fazendo isso aqui. Talvez nós vai ter até prejuízo nesse evento financeiro, mas espiritual vai ser gerado para coisas violentas e poderosas. Amém? Vamos lá. Trabalho numa empresa, 18 anos, né? Fez 19, vai fazer 20 agora em outubro. Sou encarregado, estou como líder lá. Dos 5 anos para cá tenho sofrido muito com isso. A Letícia falou, mexeu comigo, a Camila falou, mexeu comigo. Eu tenho que tomar uma decisão, né? Estou no aguardo do Senhor, esperando a hora correta de mim estar fazendo isso, porque eu já tomei várias decisões nesse período na minha vida de 13 anos e só coisa negativa. Abri uma empresa junto com um sócio para vender chinelo, não está dando certo. Comecei a fazer atendimento de coach, poucos clientes, não foi para frente. Comecei a fazer analista corporal, não foi para frente. Então eu fiquei meio preocupado, quase gerou um bloqueio para mim fazer alguma coisa, porque muitos erros, mas Deus liberou uma palavra para mim. Entendeu? Quando tudo está dando errado, é porque Ele tem algo maior para mim fazer. E eu acredito nesse algo maior que Ele quer. E hoje eu estou aqui, dentro do meu propósito, né, servindo vocês em nome de Jesus. Aqui está o meu batismo, quando eu entreguei a minha vida para Jesus e assumi isso publicamente. Não sei se você já fez isso. Se você não fez, eu quero te convidar a fazer isso. E convidar vocês a frequentar a igreja na qual eu sou pastor, uma igreja séria, honesta, que nós vamos ensinar a palavra genuína para você. Entreguei meu coração lá. Esse aqui é o pastor Gerson, né, que me batizou. Aqui é o dia que eu recebi a unção de pastor, que não queria mexer com isso. Você percebeu que aquilo que você não quer, Deus te puxa? Deus me puxou e eu recebi a unção de ser pastor, né, faz 1 ano já. Curiosidade sobre o Emerson: escassez financeira terrível. Quando meu pai e minha mãe se separou, eu tinha 16 anos e nós fomos tudo morar com a minha mãe. E minha mãe alugou uma casa e ela trabalhava de empregada doméstica, não dava conta de pagar as contas. Eu tinha apenas 16 anos. Então começou a faltar coisas simples do dia a dia para a gente, desde uma pasta para escovar os dentes, um sabonete para tomar um banho ou um creme para passar no corpo. Não tinha. Eu cansei de tomar banho com aquele sabão preto feito de soda, mas muitas vezes não tinha pasta para escovar os dentes. Eu dei meus pulos com sabão mesmo. O trem ficou branquinho. É ou não é? Precisei me virar, e isso marcou muito a minha vida negativamente. Fui desbloqueado para aceitar a prosperidade. Repete assim comigo: a partir de hoje, eu aceito a prosperidade que Jesus quer me dar. Amém? Então eu precisei aceitar isso. Coloquei ali creme para pentear. Fui convidado para um casamento, para ser padrinho. Já avisei a moça que me convidou que ela queria a minha pessoa de companhia, né? Porque ela falou que eu tinha boa aparência para entrar com ela. Eu falei, não tem R$1 para comprar presente para os padrinhos, para os casados, né? Ela falou, fica em paz. Trabalhando de servente de pedreiro, sem dinheiro para cortar o cabelo, tenho apelido de careca, mas quando eu não corto, fica desse tamanho. Mexendo com massa, lavei com sabão para tirar a massa, parecia um leão. Aí eu falei, e agora? A hora está chegando, precisa estar no casório, o que eu vou fazer? Peguei óleo de comida, passei na cabeça e fiz o penteado. Se você ver a foto, ficou linda. Meu cabelo ficou brilhoso, fiquei parecendo um modelo nas fotos. Mas no momento que eu fui assinar a documentação, a minha mãe falou assim na sala, rapaz, está um cheiro de pastel aqui dentro. Era meu cabelo, entendeu?
Então eu passei por isso, irmãos. Eu falo para vocês que hoje a gente está em outro patamar de vida financeira. Não dá para acreditar, não é verdade? E Deus foi misericordioso comigo. Bloqueio familiar, já falei um pouquinho para vocês. Queria ser igual o tio Baiano. É um tio que eu tenho com mais de 50 anos. Não é casado, só mexe com farra. Era isso que eu queria. Era farra, frequentava bordéis, essas coisas da luz vermelha que o povo fala. Frequentava esses ambientes, bagunceiro, mulherengo, se envolvia com, olha, só por Deus. E ele me alcançou no meio desse lodo. A maldição que eu carregava era de azar. Eu carregava comigo que eu nasci para sofrer, porque tudo que eu fazia dava errado. Eu vim num declínio, mas tão grande na minha vida, que eu falei, não pode. Catei a Bíblia, quando cheguei no ápice, né? Demorou muito para chegar a isso. Olhei para o céu, xinguei Deus de tudo quanto é tipo de palavrão e meti um chute na Bíblia, velho. E fui dormir. Foi a minha primeira experiência espiritual, sem conhecer pastor, sem conhecer ninguém. O próprio Deus vivo se manifestou dentro do meu quarto, numa autoridade incrível. Me deu um senso crítico de justiça para mim, que eu era capaz de discernir o certo e o errado desde a minha juventude, de criancinha, e vim discernindo as minhas atitudes de lá para cá, todas elas condenadas. Eu mesmo me condenava com o senso de justiça que Deus me deu. Foi quando eu pedi perdão para Ele e pedi ajuda para Ele estar me auxiliando. Ele me guiou e tudo aconteceu, e hoje eu sou e amo a palavra dele. Amém? Então, o que aconteceu comigo nessa questão? Divórcio dos meus pais, eu não aceitava esse divórcio. Mas e antes do divórcio, o meu pai não parava em casa, como minha irmã Gisele disse muito bem, não levava a gente para lugar nenhum. Então, o que aconteceu? Eu me apeguei ao meu avô, entendeu? Me apeguei a ele. Aí, o que aconteceu? Ele faleceu. Então eu sofri com o falecimento do meu avô, depois o divórcio dos meus pais, mas dentro de mim tinha a esperança que os dois iam voltar, que eu não queria meu pai e minha mãe longe um do outro. Aparece a primeira traição do meu pai com o filho. Então eu já fiquei com ódio daquela criança. Essa criança é culpada dos dois não voltar. Não tinha sabedoria, maturidade. Mas aí, como o problema não era a criança, estava no meu pai, ele arrumou outra e fez mais uma criança. Fiquei com ódio dessa outra criança. Minha mãe não suportou a segunda traição, se separou, conheceu um rapaz, e nessa aventura dela, ficou grávida e veio 2 numa cacetada. Ou seja, as minhas esperanças de meu pai e minha mãe voltar, caiu por terra. E eu comecei a odiar essas 4 crianças. Ódio, queria que morria. Até encontrar Jesus e mudar toda a situação, né? Então aí aconteceu isso. Depois aconteceu esse episódio que eu chutei a Bíblia, que eu falei para vocês. Me queimei profundamente. Sofri um acidente de trabalho na empresa. Queimei todo o rosto, os 2 braços. Eu achei que eu ia ficar deformado. Foi quando eu me entreguei ainda mais ao Senhor Jesus e conheci a Érica mais perto. Porque quando eu estava queimado, parecendo um monstro, as mulheres que eu se envolvia, por causa da minha aparência na época, sumiram tudo. Só ficou ela comigo. Foi aí que ela já ganhou bastante crédito no meu coração, porque amor, a palavra amor, eu nem sabia o que era isso. Entrou na destruição de ódio e tudo ali foi acontecendo. Entendeu? Chutei a Bíblia. Pode tocar, Letícia. Então nesse workshop eu fiquei com a parte do espiritual. Coloquei esse versículo bíblico para vocês, tá, gente? Deixa eu falar algo para vocês. Isso aqui é a palavra de Deus. É o manual do ser humano. É um livro milenar. Se você quer investigar alguma coisa da sua vida, na história, você tem que buscar coisas antigas. E nada maior do que esse livro, que contém mais de 5.000 anos, que fala sobre nós e sobre Deus. É um livro que merece o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa obediência.
É um livro que transforma vidas. Quando lido no natural, é um livro de história. Mas quando lido com a presença do Espírito Santo, é um livro que muda vidas, amém? Então é um livro poderoso. Deixei esse versículo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Na onde está a sua bênção? Por isso que você precisa do espiritual. O que o Mateus ensinou, você vai ficar com o corpo sarado. O que a Letícia e a Camila te ensinou, a sua mente vai ficar poderosa. Mas sem isso, você não herda o reino dos céus. Então, é isso que a nossa essência grita por isso. Nosso nome está escrito no livro da vida. E as nossas bênçãos estão nessas regiões. Tudo que você precisa. A Camila falou que tudo que nós precisamos já está liberado. Deus já deu para a gente. E por que isso não acontece com a nossa vida? Crença de merecimento. Se for por merecimento, você merece o lago de fogo. Não é merecimento, é posicionamento e direito. Jesus morreu para escrever um testamento, e nesse testamento você, como filho, toma posse de todos os bens materiais e de todos os bens espirituais. É direito e não merecimento. Exemplo: uma família de muitos filhos que o pai é rico. O pai tem bastante posse, o filho é um drogado, não respeita pai e mãe, mas o pai morre. Essa pessoa vai receber herança? Mas ela não merece. Entende? É um direito nosso. Deixa eu perguntar para vocês. Tem duas pessoas, uma acredita que pode ficar milionária e a outra acredita que não pode ficar milionária. Qual das duas estão certas? As duas. As duas. Porque a gente não... é crença. Quando fala de crença, quem acredita em Deus aqui? Todos aqui acreditam em Deus? E essa crença é forte? Por isso que às vezes você não rompe acreditando que todo homem não presta. Porque crença é algo poderoso. É algo que vai no nosso coração, no ponto central do nosso coração, e atrapalha. Vamos lá ler. Aqui essa parte da introdução, dualidade. Nós, seres humanos, estamos acostumados a vivenciar isso aqui, ó, o físico. Mas nós esquecemos que o invisível faz parte da nossa vida toda hora. E todo mundo está sendo metralhado aqui através dos pensamentos, que são coisas invisíveis. Letícia bateu forte nisso. Pensamentos nocivos que trazem destruição. E eu quero te dar um dado para você. 80% dos seus pensamentos de hoje vai se repetir amanhã. Por isso que a Camila falou do ciclo que se repete e você não consegue sair. Então esses pensamentos se repetindo vai gerar uma verdade no seu coração. Então é por isso que eventos como esse são importantes, porque é uma luz na escuridão que vai apontar para vocês o caminho para andar. Você vai tirar dos 95% do subconsciente que está lá embaixo. Imagine que o seu subconsciente, aqui é o nosso cérebro, essa mesa. O subconsciente é aqui da mesa para baixo, e aqui em cima é a sua razão, que é 5% só, pouquinho, né? Tá tudo aqui, ó. Eventos como esse, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Crença, um exemplo que Deus não quer que eu prospere. Eu vou confrontar ela hoje. O que vai acontecer? Eu vou tirar essa crença daqui e vou expor ela aqui na razão. E você vai julgar ela, vou trazer ela na sua consciência. E trazendo para a consciência a libertação. Olha que interessante. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestade, contra príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Coisas invisíveis estão acontecendo. Estão nas regiões celestiais. Entende? Não é porque você é físico, carnal, que você tem que excluir essa outra parte. Na minha opinião e na sua, qual que é mais importante? O físico ou o espiritual? Ah, bom. Por que nós negligenciamos o espiritual? Se dedicamos. Quanto tempo você está fazendo de oração por dia?
5 minutos, 3 minutos? Quanto você está entregando a Deus desse mais importante? Se é mais importante, por que só isso? Crença também que precisa ser destruída. Não vou ler para ganhar um pouquinho de tempo, pois eu passo o material para vocês. Vai falar a mesma coisa ali. Olha que interessante. Por que acontecem essas dores existenciais conosco? Por que Deus não faz nada? Porque Ele vê você sofrendo, sendo destruído por pensamentos, por depressão, por ansiedade, por enfermidades, e Ele não faz nada. Olha aqui, Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Quando aconteceu isso, o que Deus fez? Com essa multiplicação da maldade, o meu espírito não fica nem a pau do ser humano. Deus tirou o espírito dele de nós. Você sabe o que aconteceu? Seu coração ficou vazio, com a falta do Espírito Santo, morada dele. Aí, o que acontece de lá para cá? O homem tenta preencher isso, Mateus, com muitas coisas. Com comida, com mulheres, com sexo, com drogas, com outras coisas, que nunca vão ser suficientes. Por quê? Porque o vazio que está no seu coração é do tamanho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o vazio que foi tirado de nós e que precisamos retomar. Por isso que perdemos o governo completo do nosso ser. Sem o Espírito Santo não tem governo. Pode tocar ali. Olha o que esse homem pensador disse: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Olha que interessante, essa aqui é uma escala das emoções, que eles conseguiram medir como o nosso coração se comporta diante dessas emoções. Olha a vergonha, 20. Olha ali a tristeza, olha o medo. O que acontece? São frequências que levam o nosso corpo a se comportar e se comunicar. Por isso que o Mateus estava falando sobre comunicação. Olha aqui para mim. Estão se comunicando? Estão se comunicando? Estão se comunicando? Nós se comunicamos a todo momento. São através das emoções. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se comunicar a partir do momento que você sair desse lugar. Já vai com um sorrisão estralado no rosto para casa. A casa sorte. Vai, pastor, está faltando uns meia dúzia aqui. Ninguém está te vendo. Solta isso aí, em nome de Jesus. Então isso aqui, irmãos, essas emoções que são energia, são frequência. Quando você está ali, do 250 para baixo, você atrai qual tipo de espírito? O Espírito Santo ou espírito diabólicos? Os espíritos malignos se alimentam da nossa energia, da nossa dor e do nosso sofrimento. Então, aqui para eles, faz assim, aqui para os demônios, tem nada aqui para eles não, porque você vai ser uma pessoa incrível, feliz, mesmo que o seu estado esteja de tristeza, porque acontece. O que essa imersão não promete para vocês? Isenção de problemas. Se alguém te promete isso, é mentira. Jesus diz: eu venci o mundo, mas aqui está formando verdadeiros adoradores e pessoas mais do que vencedoras. Por que mais do que vencedoras? Duas palavras portuguesas juntas: vence, dor. Duas juntas, vencedor. Porque o Mateus levantou o troféu dele. Cadê o troféu? Porque o Mateus conseguiu levantar esse troféu naquele dia, em primeiro lugar, e só durou uns 5 minutos você em cima do pódio ou não, Mateus? 30 dias se capacitando, vencendo a dor da exaustão da mente,
do cansaço, do corpo, para ficar 5 minutos com isso na mão, meu Deus do céu. Nós estamos rindo, né? Mas muitos de nós é desse jeito. Fica olhando nas redes sociais, Facebook, Instagram, vendo foto de pessoas que estão com um troféu na mão e com inveja, desejando a vida daquela pessoa e está se esquecendo que aquilo é só os 5 minutos da fama. O que ela conquistou ali foi no anonimato, com a dor e com o sofrimento. Entende? Então nós não podemos ser mais assim. Quando você, vai por mim, já aconteceu, já deu ver pessoas, emagreci 6 quilos, a pessoa dando like, desgraçada, você conseguiu perder mais 3 quilos, entende? Então, nada de inveja, de desejar a vida de outra pessoa, porque nós não podemos amaldiçoar o lugar que nós queremos chegar. Crença de rico é ladrão, é bandido, que rico é ruim, nada disso. Vocês estão vendo com os próprios olhos a dificuldade para ter uma mente liberta, produtiva e plena para poder alcançar níveis maiores de vida financeira. Então essas pessoas merecem o nosso respeito, merecem a nossa admiração e sentar para aprender com elas, tá? Nada de julgamentos. Vamos lá. Aqui foi feito um experimento, gente, da areia. O que eles perceberam? Que todo o corpo, eles colocaram areia dentro de uma bandeja e eles foram mudando a frequência da bandeja. O que aconteceu? Mudanças do desenho da areia na bandeja. Ou seja, as frequências podem mudar o corpo. Isso. Então, quando você acorda mal, indisposto, você pode mudar essa energia. Você viu que o Mateus falou que teve uma mulher que ensinou a ficar assim, libera vários tipos de energia? É real. Né? Você falar com a sua mente, falar, eu sou a imagem e semelhança do Cordeiro, dá sorriso, abraça alguém, né? Não tem ninguém para abraçar, abraça uma árvore. Funciona também, é ser vivo. Então, através da frequência pode mudar o corpo. Então, a partir de hoje, nada de ficar com o corpo baleado. Frequência baixa na mente, o corpo vai estar... eu nasci para sofrer, eu sou um desgraçado, um inútil. Não, vítima. Não, eu sou uma vítima. Tadinho de mim, meu Deus. O diabo te mata, rapaz. Nada disso. Energia, mudar a frequência alta. Pastor Emerson, irmão Emerson, eu não tenho condições de mudar a frequência ainda. Participe de eventos assim. Você sorriu muito aqui, né? Liberou bastante coisa para você aí, tá? Está gerando, aumentando a sua frequência. Olha que interessante. O nosso coração, já foi feito pesquisas, que ele tem a capacidade de soltar uma energia eletromagnética numa circunferência de 3 metros. É por isso que tem certas ambiências que nós frequentamos. Meu Deus, eu estou podre aqui. Olha, eu tô mal. Olha que pesado que está isso aqui. Ainda mais se você for uma pessoa sensitiva. É isso daí. Eu tenho uns probleminha, viu, gente? Mas isso não me segura, não. Aqui, ó, já aconteceu isso comigo. Eu já sofri bullying, você sabia? Quando eu estava na escola, a professora pediu para mim conjugar o verbo sorrir. Aí eu meti marcha, né? Rapaz, todo mundo começou a dar risada na minha cara na sala e ela também. Gerou um bloqueio que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Isso aqui, essa imagem aqui já aconteceu comigo. Eu fiz uma campanha de 50 dias orando 1 hora por dia e jejuando 4 horas por dia. Eu vi o meu espírito transcender. Aqui eu já estava tendo visão, já estava acontecendo um monte de coisa. Aleluia! Vamos lá. Vou falar para vocês agora um pouquinho sobre o Corpo Explica. Esses aqui foram nossos professores nesses 7 meses. A base científica deles é antiga, tá? Freud, Reich, Loy, não sei,
um nome meio complicado, são tudo psicanalista que está ligado com a alma, que trabalharam fortemente para descobrir muitas coisas. E olha o que eles descobriram. Nós, seres humanos, nós vamos ter 5 tipos de mente dentro de cada um de nós. Cada um de nós temos 5 pessoas dentro da nossa mente, assim, de modo grosso, para vocês entenderem. E cada uma dessas pessoas tem uma porcentagem dentro de nós, que tem um painel de controle. Imagine aqui um painel de controle. Eu estou pilotando com uma dessas pessoas e as outras 4 estão do lado de fora olhando. E a porcentagem maior dessas pessoas pilota o carro mais tempo durante o dia. Eles descobriram isso. E o pessoal do Corpo Explica contribuiu com eles no quê? Eles conseguiram desenvolver uma ferramenta que colocasse porcentagem nesses 5 tipos de pessoa que está dentro da gente. Através do quê? Analisando o corpo da pessoa. Porque eles descobriram que os nossos pensamentos, quando criança, formaram e desenharam o seu corpo. Acredita nisso? Como eu já falei para vocês dos experimentos aqui da areia. O seu pensamento fez esse corpo que você tem. Os seus pensamentos fizeram esse corpo. E eles descobriram isso, de como fazer as porcentagens desse corpo. Vocês perceberam que a Camila falou dos 95%? Quando um psicólogo vai ajudar uma pessoa, ele investiga dentro desse mar de coisas para achar a raiz dos B.O. Porque a pessoa não sabe que aquilo está lá, como a Camila disse muito bem. Por que não sabe que está lá? Porque nós temos uma parte do nosso cérebro, chamado sistema límbico, que até os 6 anos ele não é construído totalmente, e ele é responsável por nossas emoções no subconsciente. Em palavras miúdas aqui, tá? Eu não vou ficar falando para vocês da parte técnica, né, que é muito chato, eu também me aprofundei nisso. Eu quero mais a parte prática do negócio. Então, o que acontece? Não está pronto esse sistema, é por isso que o seu cérebro não tem recordações do que você passou nesse período. Ou o Espírito Santo te ajuda a voltar lá, ou você vai sofrer com traumas que você nem sabe que existe dentro de você. Mas através da junção desses 3 homens, e mais o Corpo Explica, através do seu corpo eu consigo identificar o que você passou no passado, na sua infância, e tratar isso daí. Você acredita? É tremendo. Então aqui está a primeira pessoa. O que eu fiz só para vocês entenderem? Eu procurei fotos de pessoas que correspondem uma porcentagem muito alta de cada uma delas. Se fosse uma porcentagem bem alta de cada uma dessas cabeças, para você poder se identificar, tá? Então vamos lá. Aqui é uma das partes. Eles colocaram o nome como esquizoides. É um nome técnico isso daí, só uma coisa científica, não tem muitas coisas. Esse tipo de pessoa, eles não se conectam olho no olho, eles não gostam de abraço, eles são razão, não são emoção, e a dor existencial deles vai ser rejeição, porque o pai e a mãe rejeitou eles dentro do ventre, e lá começou o processo, como a Letícia falou. Dentro do ventre, essa pessoa recebeu rejeição que formou o corpo dela, que ela já começou a pensar lá dentro. É uma coisa louca, né? Então essas pessoas que nós vamos encontrar na nossa vida, que não quer abraço, que não quer se conectar olho no olho, não é porque elas são falsas ou está contando mentiras. Então é porque a mente delas funciona dessa forma. São pessoas criativas, são bastante criativas, e se acontecer de causar alguma dor existencial, vai puxar por medo, vai ter muito medo pessoas assim, tá? E vai ter síndrome do pânico. Para poder fazer uma avaliação dessa,
esses traços, esse tipo de mente se esconde em 6 partes do nosso corpo. Então, para mim fazer uma avaliação na pessoa, eu preciso avaliar 6 partes do corpo e ver na onde que esse carinha se esconde nas 6 partes do corpo. Você acredita? E nós vamos encontrar, tá? Eu tenho tudo isso daí, né? Posso passar para vocês depois. Então, usar óculos é uma das coisas. Ter o cabelo mais afastado para trás é a segunda. É por isso, você percebeu, você vai digitar na internet, perceber para mim, gênios que ganhou prêmios Nobel, todos eles usam óculos ou têm o cabelo afastado mais para trás. Por quê? O cérebro cresceu mais devido à rejeição dos pais, entende? Então essa pessoa vai ser mais criativa, vai ter mais inteligência, vai ter muito pensamento, tá? Viu, Letícia? Esse tipo de pessoa pode bater direto em pensamento, vai ser uma bomba, não vai ter 1 ou 2 pensamentos, vai ser todo momento, não vai parar de falar a mente da pessoa, vai ter visões, ela vê, ela enxerga as coisas, entende? Vamos lá então. Esse aqui é o segundo tipo de mente. Quando aos 2 anos a criança é abandonada, na mente dela, que talvez nem foi abandonada de verdade, porque o pai está ali, né? Ela pensa assim, o que acontece? Gera um vazio no coração dela. Por quê? Porque a todo momento que ela chora querendo a presença do pai e da mãe, a mãe vai lá no berço e carga leite na boca dela, né? É leite, é comida, é o seio. Então o que ela desenvolve? Um corpo estrutural bem maior, por causa do abandono. Quando você vê uma pessoa assim com o corpo mais cheio um pouco, não dá vontade de abraçar ela? Porque a mente dela fez isso. Olha o que a mente dela fez. Incha, fica maior, porque eles vão te ver e vão te apertar. São pessoas que têm habilidade na fala, que amam ser tocadas, gosta de toque, gosta de conexão, olho no olho, entendeu? Gosta de cores, gosta de comida, gosta de emoções, gosta de sentir, e por isso que essas pessoas têm dificuldades para emagrecer e têm dificuldades para largar depressão e tristeza. Então elas já têm predisposição a ter depressão, porque sente muito as coisas, entende? Olha que interessante. Então uma pessoa dessa aqui, ó, para você entrar no eixo igual o Mateus estava falando, meio termo você não vai arrumar nada, você tem que vir com tudo, entendeu? Com tudo. Não é dieta que você tem que fazer, você tem que fazer um estilo de vida novo. Porque você já percebeu quando a gente faz uma dieta, a gente perde 5, 6 quilos na dieta, aí você fala assim, não vejo a hora de voltar à minha vida normal de novo. Aquela vida normal que te deu 6 quilinhos extra, continua nessa dieta que é um hábito. Então essas pessoas vão engordar. Como eu falei para vocês, não são todas pessoas orais que são gordinhas, porque as outras partes se escondem no corpo, entendeu? Que nem eu fui analisado pelo especialista, eu tenho 30 e poucos % de oralidade, que é esse carinha aqui, que foi o abandono que eu tive dos meus pais, mas não sou tão gordinho, entendeu? Então vamos lá. Essa daqui, ó, é aquelas pessoas que tem o corpo em triângulo, né? Você já percebeu? Eu tenho um pouco disso. Daqui pra mim é forte, e aqui dá uma afinadinha. Tem no queixo, né? Não sei se você já percebeu, no rosto das pessoas. Eu tinha separado alguns exemplos. Olha aqui o rosto desse rapaz. Então essas pessoas aqui, quando eles começaram a ter a percepção da vida, se relacionar com pai e mãe, então eles começaram a entender que a vida é um triângulo, entendeu? Então ele começou a se relacionar, porque o pai e a mãe começaram a manipular eles. Pisca para ele, aí piscava, aí todo mundo ficava feliz. Faz tal coisa, aí fazia, todo mundo ficava feliz. Por isso que essas pessoas se tornaram especialistas em negociação, em vendas, em manipulação. São manipuladores, né? A dor essencial deles é ser manipulado, é ser tratado como objeto.
Então, identificando isso, o que dá para perceber? Eu lembro que eu queria que a minha esposa pregasse mais na igreja. E ela não queria. Eu falei, você tem algum bloqueio, algum trauma que eu preciso encontrar isso daí. Quando eu fiz a análise corporal dela, eu descobri que ela só tinha, parece que 3% só desse carinha aqui. Ou seja, ela não vai querer estar na frente de nenhuma obra, ela não vai querer mexer com liderança. Entendeu? Então tem um porquê das coisas. É incrível, gente. Pode passar, Lê, por gentileza. Esse daqui, né, é chamado de masoquistas, que é o corpo mais quadrado. As pessoas que têm um corpo mais quadrado. A Letícia tem uma grande porcentagem, né, disso. Por isso que ela falou de segurança. Ela queria se sentir segura, porque ele cobra a segurança. Esse carinha aqui é o cara que nos protege, que quer as coisas seguras, que põe cinto de segurança, que confere toda hora se deixou a luz apagada, faz as planilhas. Por isso que ela planilhava tudo, porque é um cara que é totalmente que tem planejamento metódico, você entendeu? Mas a dor existencial desse cara aqui é a humilhação. É um tipo de cara que funciona como um cofre, tem dificuldades de liberar perdão, entendeu? Então tem pessoas que é mais complicado para liberar o perdão. Por quê? Por causa disso. Ela funciona como um cofre, ela não larga aquilo. É uma dependência emocional dela, ela carrega aquilo ali, entendeu? Então quando eu pego o cliente assim, eu já bato com tudo, eu sei que tem coisa escondida ali, você entendeu? Então sempre ajuda bastante. Eu tenho bastante dele também. Quando eu sou humilhado, é a nossa dor existencial, você entendeu? Se sentir humilhado, eu fico muito mal, entendeu? Tem uma porcentagem alta. Esse cara aqui também tem problemas com prosperidade. É o cara da escassez, que não aceita você prosperar e os seus parentes ficar na miséria. Você entendeu? Que você fica com medo de prosperar, deixar o povo para trás. Então esse cara aqui também, junto com o oral, dependência emocional. É depressão na cara dura, tristeza. Então tem que lutar muito para não acontecer isso. E são pessoas explosivas. Por quê? Fulano falou uma coisinha hoje, guardei. Falou amanhã, guardei. Falou amanhã, guardei. Quando vai ver, a panela de pressão explodiu e foi em cima da pessoa. Entendeu? Então por isso que nós temos que andar no recurso. Usando aí o meu exemplo, até por isso, eu tinha a questão da ansiedade, o ataque de pânico, todos eles. Aí a gente não sabia disso. Porque 30% é masoquista, 25% é oral. Porrada. Então, a dependência emocional, o sentir da pessoa fica muito mais alto. Ela sente até a tristeza da outra pessoa. Você está bem, mas estou angustiado. Sentiu uma angústia, agora sente, é de sentir essas pessoas. Entendeu? Vamos lá, Lê. E a última parte é a rígida. Né? Essa parte aqui, rígida ou rígido, é aquela parte do cérebro da pessoa, que é o meu irmão Mateus, que tem uma energia tremenda, que para ele se desestressar ele corre 5 km. Vocês entendem agora que nós não somos iguais, gente? Então não adianta, eu tentei correr atrás do Mateus, eu falei, eu quero morrer, Jesus. Não tem jeito. São as pessoas que o corpo automaticamente fica belo, o corpo da pessoa fica a silhueta, né? Por quê? Ele fica bonito porque é a casa que tem muitos filhos. Então tem um filho predileto. Então a mente da pessoa gera uma competitividade ali da criança e a mente daquela criança faz aquele corpo ficar mais bonito, você acredita? Desenha aquele corpo para ela ser mais aceita. Por isso que essas pessoas são lindas, são belas, mas se sente um lixo. Quando olha para o espelho, se sente um lixo. São pessoas que quando está falando, acham que todo mundo está vendo o defeito delas. São perfeccionistas e têm a ambição alta. Querem prosperar muito. Então veja bem, Mateus é isso e a Letícia é masoquista.
Ele quer prosperar e a Letícia, vão devagar que Deus quer nós desse jeito. Imagina o que acontece. Um conflito. Por isso que eu fiz uma análise corporal dos dois, né, para ajudá-los a entender também, para desenvolver essa comunhão nossa do grupo, e foi muito bom, porque eles conseguiram entender muitas coisas, né, Mateus? Para a família, esse negócio do corpo explica é tremendo. Fiz uma análise corporal, essa mulher só me chora, gente, a minha esposa. Ela está com depressão esse trem. Ela chora, ela está com depressão. Entendeu? A minha filha também chora bastante. Fiz uma análise corporal das duas, porque tem oralidade. Então, para elas se sentirem bem, é o choro. É comum chorar, então nós não podemos ver uma pessoa que é chorando, engole esse choro. Não, você está acabando com ela. O choro é a recuperação dela, né, filha? Ela vai se recuperar quando ela chora. Então, entender isso foi muito bom para mim, né, e para minha família e para ajudar as pessoas, né, que cada um tem um jeito. Ó, esse tipo de gente tem um sexo appeal, né, que é a parte do desejo sexual muito mais aguçada. Eles gostam de sexo, esse povão aqui, ó. Entendeu? Imagine bem, o marido ou a esposa com esse grau alto e a esposa com bloqueio de, né, de fazer aquelas coisas, né? Então dá problema no casamento, gente. Não é porque eu aprendi na igreja que quando o marido está querendo transar muito é demônio que está indo jogo. Sai daí, Satanás! É pombagira tá você, porque não pode. E não é assim que funciona. É o sexo appeal da pessoa, que é mais alta, tem mais energia da cintura para baixo. Você viu a coxa do meu irmão Mateus? Dessa grossura, o bumbum dele. Rapaz! Por quê? É devido a isso. Você entendeu? O sorriso dele, olha que interessante, gente. O sorriso dessas pessoas é branquinho. É branco natural. Ao contrário do masoquista, é amarelo por natureza. Aí a gente fica tudo chateado. Mas por que fulano tem um sorriso branquinho? O meu é amarelado, parece que é fumante. Deus fez cada um do jeito certo. Entendeu? Não tem como branquear aquilo ali, a não ser polente. Beleza? Aqui, né, sou eu, fizeram meu análise corporal. Olha lá o que aconteceu comigo. 30 de mim é aquele gordinho oral, 20 é o masoca, 27 é o rígido. Eu tenho 7% de esquizoide e tenho 17% de psicopata. Esse esquizoide ao 7, eu já sabia que eu tinha. Eu sou terrível para poder criar as coisas. Não tenho criatividade para nada. Mas eu desbloqueei isso, porque eu disse, 7 é o número da perfeição. E o meu pai é o criador do universo, eu também sou criativo. Entendeu? Você é criativo. E nós temos muito isso. Aí fez o meu análise. Olha o que mostra, gente. Necessidade de estar com pessoas. 73%. Por isso que eu gosto do povão. De estar no meio de vocês, né? Necessidade de caverna, de ficar sozinho. Não é porque eu estou com depressão, entendeu? Você vai em certos psiquiatras que talvez não tenha maturidade das coisas, já te carga remédio. E é natural do seu cérebro aquele afastamento, entendeu? 27% de mim quer ficar isolado, sem ninguém enchendo meu... né? 50% emocional e 50% razão. 47% de mim quer executar e 53% de mim eu gosto de mandar o povo fazer por mim. Entende? Isso é natural da minha mente. Por quê? Esse projeto que vocês estão vendo aqui começou comigo com o Mateus. Não foi para frente. Porque nós precisávamos de criação, não tinha. Aí veio a abençoada da Camila, entrou no grupo e precisava de planejamento. Mateus não queria mexer com isso, eu também, eu sei. A Letícia mexeu com isso, ela organizou todo o nosso evento com muito amor, tudo muito bem feito e programado, planilhado, para não ficar com dúvida para ninguém. Porque ela usou o talento dela do masoquista, que planeja as coisas. E essa parte da Camila, né, de criar as coisas, de ir para cima. A Camila é assim. Essa é a primeira vez que eu estou
próximo dela assim, pessoalmente, né? Ela é assim, vamos comprar uma pizza. Ela falou assim, opa, para quem nós pode ligar, que está lá perto, já vai resolvendo, já vai catando e fazendo, que você vai ver, a pizza está aqui. Então ela é muito disso, entendeu? Então a nossa equipe se formou. E você pode usar isso como benefício na sua vida. Você não precisa fazer tudo. Talvez você é uma pessoa que gosta de mandar e não de executar. Contrata quem precisa fazer e manda nelas. Nós podemos se unir, você entendeu? E desfrutar muito mais disso tudo. Porque eu estou falando sobre o Corpo Explica e mostrando para vocês o visível e o invisível. Para quê? Para não ter transferência de responsabilidade. Entendeu? O que é de Deus fazer, Ele vai fazer. Já está feito. O que é para você fazer, você vai ter que fazer. Não tem transferência de responsabilidade. Existe uma crença na nossa mente, de criança, que a gente fazia muito, que era aquela assim, ó. Vou até fazer aqui no chão. Eu quero aqueles chips! Eu quero aqueles chips! Meu Deus! Mãe! Tem gente, tem uns que faz assim, não vai? Eu falo, olha que bonitinho! É ou não é? E isso está alojado nos 95% que a Camila falou. E com Deus, você vai se esmagar no chão e não vai adquirir nada. Porque o reino do céu se funciona como princípio e não com manha, com birra. Repete assim comigo: a partir de hoje, eu assumo a minha responsabilidade. E nunca mais eu faço birra e nem manha para o Senhor Jesus. Então já quero falar com vocês aqui o seguinte: Deus não vai dar dinheiro para vocês. Esquece isso. Não porque Ele não quer, porque Ele não dá dinheiro. Deus dá ideias. É ideias que Ele vai te dar. Então tem muita gente querendo ganhar na Mega Sena. Não é viável. E eu nem quero mexer com isso, porque eu sou a Mega Sena acumulada. Você é a Mega Sena acumulada. Você precisa de uma ideia, de uma janela de Deus aberta. E quando essa janela abre, que é outra dimensão, que entra a luz, você vai cumprir o seu propósito. E o dinheiro vai acontecer de uma forma poderosa aqui nessa terra. Então, esquece de pedir dinheiro para Deus. Quem gosta de joguinho, não sou contra. Mas se você entender o que eu estou te falando, você não precisa de ganhar na Mega Sena para ser feliz. Se você ser, você não precisa ter para ser. Entende? Que a Camila falou. Tem gente que quer ter para ser. Não. Nós somos para ter. E você, a imagem e a semelhança de Deus, posicionou nisso, as coisas vão começar a acontecer. Lembra? Não tinha dinheiro para pentear o cabelo com um creme decente. Hoje, graças a Deus, destravou muita coisa na minha vida. Passou assim de um número assim, de patrimônio na minha vida, que eu nunca imaginaria que eu ia ter uma casa própria, para começar. E Deus fez muito mais através disso. Olha que interessante, 95% que a Camila falou aqui, que formou o nosso corpo seu, está relacionado com os pés da vida, que é pais, pastores, padre, professores, políticos e policiais. O Mateus falou aqui dos pais, que mais de 70% está relacionado com isso. Mas se vocês lembram que eu falei do professor, tirou sarro da minha cara. Gerou um bloqueio em mim de aprendizagem. Eu lembro também, aqui eu não coloquei patrão. Patrão se inclui também. Eu fui trabalhar num lugar e eu não estava dando conta de fazer as furações na peça. O cara me chamou de burro e me mandou embora. Aí meu pai foi lá brigar, tudo, fez um escândalo lá. Você entendeu? E gerou esse bloqueio em mim. Então, mexeu na onde? Me chamando de burro? Em quem eu sou. Entende? Então, nós temos que perdoar essas pessoas,
para que a cicatrização aconteça e você não viva mais por isso. Amém? Aqui está falando do conhecimento, que é isso que nós estamos fazendo. Conheça a verdade, ela vai vos libertar. Tudo o seu conhecimento está sendo confrontado com várias informações aqui. O que é verdadeiro vai só fortalecer, você não precisa ter medo. E o que é mentiroso vai cair. Entendeu? Pode bater. Lembra? Aqui, ó, Mateus falou do celular. Né, que nós somos o celular. Ele já explicou muito bem disso. Aqui está o nosso manual. Tudo na vida tem um manual. O Criador faz o manual. Para quê? Para utilizar aquele aparelho 100% na íntegra e para também não danificá-lo com uso equivocado. Esse microfone foi feito para falar, ampliar a minha voz. E se eu usar ele como martelo? Vai dar ruim. Então, você e eu temos obrigação de consultar com frequência o nosso manual, tá? Mais frequência para o nosso manual. Livro milenar. As 4 perguntas que não quer calar. Quem sou eu? Coloquei isso aqui de propósito. Quem é você? Nesse livro milenar, eu fui fazer essa pesquisa, que eu queria saber. Olha que eu encontrei. Você sou um príncipe ou uma princesa, filho do rei Jesus. Sou a imagem e semelhança de Deus. Você está se comportando que nem um sapo. E você é um príncipe do rei dos reis. Entende? Mateus falou da borboleta. Chega de ser largata. Ninguém quer ser largato. Largato é feio. Largato é gosmento. Largato ninguém quer estar perto. Largato as pessoas pisam. Chega de ser pisado. Chega de ser um largato. A partir de hoje é transformação. É ser uma borboleta. A hora que você estiver voando, decolando, as pessoas vão olhar para você e vai falar: meu Deus, olha que lindo que está acontecendo. Por quê? Porque você está decidindo. E parabéns por você estar aqui. Quem é você? Imagem e semelhança de Deus, uma princesa. Então, se o seu pai te chamou de burro, de burra, de prostituta, de os homens viado, não, a Bíblia não fala que você é isso. Ah, mas careca, são os meus pais. E de uma certa forma, eles têm autoridade no meu coração. Tinha, porque agora você tira essa autoridade deles e deixa para Deus. A não ser que seus pais são maiores que Jesus. Se for, eu me retiro. Então tira isso. Você é a imagem e semelhança de Deus. Aí, a segunda pergunta: de onde eu vim? João 1,12. Você veio do coração de Deus. Você não é do demônio, do Satanás, coisa nenhuma. Enquanto eu viver e você estiver me escutando, não. Você veio do coração de Deus. Você tem uma jornada para trilhar aqui nessa terra. E Ele quer te pôr nessa jornada. Ele me escondeu esses 13 anos para me soltar agora. Me treinou eu sofri, doeu. Mas hoje eu estou aqui se comunicando com vocês, dentro da minha jornada. Você, todo criador, quando ele faz algo não faz por acaso, ele faz com um propósito. Vocês têm um propósito a cumprir. 3. Para onde você vai? Se você veio do coração de Deus, é claro que você vai voltar para lá, por causa de Cristo agora, né? Porque antes tinha outro lugar nos esperando. 4. Qual que é o meu propósito? É isso que nós estamos fazendo aqui. Destravando, libertando, reconciliando vocês com Deus, com o seu futuro, com o seu destino, com o seu propósito. É fazer vocês enxergar que vocês são a imagem e semelhança do Cordeiro. E príncipe se comunica. É ou não é? Princesa se comunica, nada de ser mais pangaré. Ô louco, só pangaré? Não, o que é isso? Príncipes e princesas. Pode ver.
Identidade distorcida, como ela foi criada em mim? Ataque de Satanás nas 4 principais áreas. Família, chamaram você desses nomes que eu citei, talvez até outros, tá? Escola, você veio da onde mesmo? Na escola ensina? Usar o sistema de ensino. O maligno não está brincando para abalar sua base. Você veio do macaco, você veio à imagem e semelhança de Deus, é de lá que você veio. Profissão também mexe com a sua identidade, porque está cheio de gente falando: eu sou psicóloga, eu sou mecânico, eu sou pedreiro, eu sou dentista, eu sou advogado. Não, isso são coisas que vão ser removidas. Você é a imagem e semelhança do Criador. Nada contra as profissões, tá, gente? Só para você ter a ciência de quem você é. Religião: eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou presbítero, eu sou líder da intercessão. Você não é nada. Você é a imagem e a semelhança de Deus. E pronto, acabou. Exemplo, Jesus no deserto, que eu falei para vocês. O que a queda do homem trouxe? Trouxe maldição para nós. A semente que o primeiro Adão semeou. Como é que está de horário, Letícia? Está aberto? Está apertado? Então vamos encerrar então. Você pode ir se puder fazer. Se eles concordarem com as outras, você pode ir. É tão importante que você vai falar agora. Fala assim. Até meia-noite é hoje. Quem tem 5 minutos para mim? Quem? 5, 10, 15, 20, 25, meia hora ou glória? É o que você precisava. É o que eu precisava. Fala assim. Irmãos, então, o primeiro Adão, existe 2 Adão representantes da nossa raça. O primeiro não obedeceu o Criador e semeou a semente da desobediência e gerou esse corpo seu de carne. Por isso que ele dói. Maldita é a terra por causa de vós. Esse corpo tem enfermidade, tem doença. Deus não é culpado. O Criador não é culpado, porque ele deu autoridade, domínio e governo para o primeiro Adão, e ele desperdiçou isso. E essa semente produziu frutos. E esse fruto é a maldição, é a dor existencial, é tudo que nós estamos passando. Que maldição seria essa? Morte espiritual, maldita é a terra. Deixa eu perguntar, de qual elemento químico na tabela periódica você é constituído? Na terra? Não está escrito: do pó viemos, do pó voltaremos? Então é por isso, quando Deus fala assim, ó, no castigo da queda, maldita é a terra por causa de vós, Deus não está amaldiçoando a pessoa, está amaldiçoando a matéria. É o jugo do pecado. Por isso que o tempo cronos destrói essa matéria. Você era tão linda, tão belo, o tempo está passando parecendo um monte de trem que não existia. É o tempo, é a morte prematura que está acontecendo. Mas quando você recebe do segundo Adão a semente dele da obediência, nós temos a promessa de um corpo glorificado semelhante ao dele. Esse corpo seu vai ser substituído, mas até isso se cumprir, meu amigo e minha amiga, a batata vai queimar, vai estralar, como Mateus disse na questão dele. Não vai ter facilidade. É levantar a cabeça todos os dias para a batalha. Você veste roupas toda manhã para passeio, não dá certo. Armadura e sai para a jogada. Entendeu? Pode ir ler. Olha que interessante. Por que se multiplicou as maldições? Já existem 2 rios. É existente. Nós chamamos isso de determinismo, que é o rio que nos leva à vida eterna e o rio que nos leva à maldição eterna. Esses 2 rios já existem, não tem como ser alterado. Mas eu e você podemos decidir no qual dos 2 colocamos o nosso barco. Entende? Com Cristo, você vai para o rio da vida eterna.
as obras da carne, dos desejos, dos prazeres, que isso aqui é um Deus. Sabia que o seu corpo é uma divindade? E ela quer te escravizar? Seguindo ela, você vai para o outro rio, que é o lago de fogo, que é a segunda morte. Entende? Então o povo de Israel, para tentar ajudar o povo, o que eles fizeram? Liberaram uma profecia, uma frequência, no Monte Ebal e no Monte Gerazim e no Monte Ebal. Qual que foi essa profecia? Quem desobedecer esse livro, maldito será. E quem obedecer esse livro, bendito será. Então agora essas bênçãos e essas maldições estão ecoando no universo. Em Cristo, nós tomamos posse do Monte Gerazim. E fora de Cristo, a profecia vai nos alcançar, porque nós estamos em pecado. Esse corpo é natureza pecaminosa. Ele inclina para o erro, para as coisas erradas. Entende? Pode ler. Nós perdemos o governo de seis áreas da nossa vida. A primeira, os pensamentos. Está vendo a lupa? Aquilo ali é uma lupa. Para que é utilizada a lupa? Quem sabe me dizer para que é usado? Um detetive usa uma lupa. Ampliar a evidência. Ampliar a imagem. Evidência de algum pontinho. Né? Ver melhor. É por isso que na sua vida as coisas estão tão difíceis. Você pega essa lupa que é a sua mente e foca no probleminha. Aí ele fica gigante. Então nós temos que voltar a governar nossa mente. Tá? Não deixar esses pensamentos fazer mais isso conosco. Pode ir. A Lê falou um pouco dos olhos. Perdemos também o domínio dos nossos olhos, né, que é a candeia do nosso corpo. É a questão de inveja, de cobiça, aquela coisa toda que vocês sabem. Nós temos que governar os nossos olhos. Não é fácil, tá, gente? Principalmente para os homens. A nossa boca, né, nosso paladar. Usamos a nossa boca só para amaldiçoar, para declarar derrota sobre as coisas, e principalmente para nós, para a nossa família. Você tem centelha divina aí dentro, então vai acontecer muita coisa potente se você liberar a sua voz, entende? Olha lá que interessante. Quando você perde o domínio da boca, muitas coisas acontecem. Aí você vai suprir essas dores existenciais com lanche, com comida gordurosa, tá? E não vai funcionar. Você vai detonar a sua saúde. A outra são os ouvidos. Aquilo que a gente ouve, que nos deixa ferido, que nos machuca, que a gente guarda aquilo. Nós temos que exercer aquilo que Cristo nos ensinou, o perdão, tá? Não é perdoar uma vez, é deixar no piloto automático o perdão. Perdoa, vai perdoando. Principalmente família, tá? Nada de ficar rancoroso. Família tem que perdoar a todo momento. E por final, os órgãos genitais. Perdemos o governo da nossa sexualidade e se marcar, destruímos a nossa família que Jesus deu por causa do desejo do corpo. Tá? Isso é para mim que é pastor, é para o mais pequenininho, para qualquer pessoa. Uma coisa eu sei, eu nunca vi uma pessoa, eu já vi pastor cair com isso, já vi bispo cair com isso, já vi líder de intercessão cair com isso, mas eu nunca vi cair quem ora com isso. Quem ora nunca cai com isso, tá? Como parar a maldição da nossa vida? Falei para vocês, ó, a maldição, vou usar uma metáfora aqui de um ímã e o ferro. A maldição vai até o ferro, vai atrair o ferro. O ferro é nosso pecado, entendeu? Então, como que eu faço para a maldição não me encontrar? Quando você tem fé em Jesus e acredita no sangue inocente dele, aquele sangue é derramado sobre a sua vida. E acontece um isolamento do ferro. Não pega a maldição. Entende? O ferro continua ali? Continua. Mas está protegido por Cristo, pela graça dele. A maldição é isso daí, ó.
é trevas pura, que quer se apossar da nossa vida, tem problemas de crença na mente, que nos leva a não desfrutar de uma vida boa, e tem problemas espirituais, hereditários, antigos, memórias espirituais antigas, que atrapalham você a acessar alguma coisa. Você pode ser estudado, formado, fazer todas essas técnicas que o Mateus está falando, mas tem algo no seu espírito, obra de macumba, maldição, palavras de praga e essas coisas todas, não deixa você usufruir também, tá? Daqui a pouco nós vamos quebrar tudo isso. Olha que interessante. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Jesus foi um imã naquela cruz. Ele era uma pessoa santa, perfeita, que puxou no seu corpo todo o pecado da humanidade. Nós chamamos isso lá na cruz de propiciação. É um rito do povo judeu, que o sacerdote colocava a mão na cabeça da ovelha e transferia o pecado da nação inteira naquela ovelha santa, perfeita. E aquele animalzinho morria, a morte daquele animal deixava a nação livre, porque quem era para morrer era a nação, mas o sacerdote fazia propiciação e tirava pela fé o pecado da nação e jogava naquela ovelha, e aquela ovelha tinha que pagar por aquele pecado, e o salário do pecado é a morte. Então ela morria para que o povo de Israel não morresse. E por isso que a Bíblia vai dizer em João 2, 1 João 1, 2, que Jesus é o nosso advogado. Está vendo? Eu escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo todo mundo. Foi por esse motivo que quando Jesus foi se batizar, gente, Jesus foi se batizar com João Batista. A hora que João Batista olhou para Jesus, ele viu Jesus. O que a Bíblia diz? Lá vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus estava mostrando para ele o significado da morte do Filho, que Deus ia fazer essa transferência, pegar o pecado da humanidade e colocar em Jesus. O seu pecado, o meu, está nele, no corpo dele, entendeu? Ele atraiu isso. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quer mais? Acabou. Então, irmãos, até aqui, tá? Queria agradecer a presença de todos vocês. Agora eu gostaria que vocês ficassem de pé, tá? Em nome de Jesus. Pode colocar a cadeira do lado, fica bem à vontade, que eu vou fazer uma oração agora na parte espiritual, para vocês serem livres. Tem um louvor aí, né? O Mateus está providenciando. Para vocês serem livres nessa parte espiritual. Se tem alguma coisa na vida de vocês amarrando, que atrapalha vocês de continuar essa jornada, vai ser liberto agora em nome de Jesus, amém? Amém. A nossa equipe orou, jejuou, para que vocês alcançassem essa bênção de Deus. Pela fé nós podemos receber isso, tá? Então
eu vou fazer essa oração. Se você sentir vontade de vomitar, vomite, tá? A nossa equipe limpa. Se alguém fez alguma obra de macumba para você, para destruir a sua vida, destruir a sua casa, a sua jornada, o seu casamento, os seus filhos, a sua prosperidade, brigas por posse na antiguidade com seus ancestrais, bestialismo com seus ancestrais, zoofilia com seus ancestrais, nós vamos orar pedindo perdão a Deus, tá? Caindo tudo por terra, e vocês serão abençoados, saindo daqui libertos para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu gostaria que nesse momento, para que a minha oração tivesse muito mais poder, eu gostaria que vocês pensassem nos seus erros, nos seus pecados, e confessassem eles a Jesus nesse momento, pedindo perdão por eles, pedindo a misericórdia de Jesus. Esse relacionamento tem que ser diário com vocês, com Jesus. Ele nunca pediu para ninguém ficar sem pecar. Ele pediu para nós derramar isso sobre Ele. Fale com Deus nesse momento aí, peça perdão pelos seus erros, por tudo que você fez. A Letícia falou de relacionamento aqui nesse dia, e no relacionamento é duas partes, e a parte maior, mais forte, sempre cede, mas não quer dizer que ela não é machucada. Jesus, naquela cruz, Ele cedeu, mas Ele morreu. Para você andar com Ele, Ele precisou falecer. Então, nesse relacionamento, Ele foi ferido pelas suas transgressões, pelas minhas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Eu oro nesse momento em nome de Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor Jesus que os anjos me acompanhem nesse momento, nessa oração, e possa passar na vida dessas pessoas aqui. Eu quero desligar do mundo espiritual, Pai, toda obra maligna da vida dessas pessoas, toda obra de macumba, todo feitiço, Papai, da vida deles, da vida da família deles, toda praga lançada, Pai, que venha cair por terra em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Seu nome venha ser glorificado, Pai, nessa noite, na vida dessas pessoas. E que o Seu Espírito Santo, Pai, possa desligar nesse momento todo pacto de sangue. Eu quero desligar todo pacto de sangue, irmão Robertinho, da sua vida. Todo laço de alma seja desligado agora da sua vida, meu irmão. Toda parte de outras pessoas que estão no seu corpo, adquiridas pelo sexo, em nome de Jesus, volta para essas pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, agora. E todas as suas partes, os seus fragmentos que estão em outras pessoas, sejam devolvidas para você agora, lavada e remida com o sangue de Jesus, para a sua vida, em nome de Jesus. E seja quebrado, Pai. Quem tem tatuagem aqui, Pai, essa pessoa quis fazer apenas um desenho, mas nós sabemos que a ponta da agulha tem a